crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Manu e tô aqui hoje para mais uma aula de robótica. Então anotem lá no seu caderno a data de hoje e escrevam que essa é a aula 25 de robótica. E se vocês quiserem, também podem desenhar ali a engrenagem, né, que a gente já combinou que é o símbolo das nossas aulas. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso. Hoje eu vou precisar que vocês separem aí também alguns materiais. Uma folha de sulfite e a tesoura, né? Uma tesoura sem ponta. Essa folha pode ser uma folha de rascunho, uma folha que vocês tenham aí, uma folha do caderno. Deixa separadinho esse material que a gente vai usar daqui a pouco. Então, na nossa aula passada, a gente recebeu aqui uma visita, né, de uma pessoa bem legal, da Filomena. Foi uma aula bem divertida. Mas numa aula anterior àquela, a gente também soube a história, a gente conheceu a história lá da Ada Lovelace. Lembram? Que a professora Rita e a professora Silvia participaram dessa aula e contaram a história da Ada, a primeira programadora do mundo. E aí a gente falou também de algoritmo, né? Por que a Ada ficou tão conhecida? Porque ela escreveu o primeiro algoritmo. Ela precisava, né, criar um sistema de programação lá para a máquina analítica do Babbage. Então ela escreveu um algoritmo, um passo a passo para que essa máquina funcionasse de forma autônoma. Vamos relembrar um pouquinho sobre algoritmo? A gente já fez algumas atividades. Uma delas foi aquela lá do parque, lembram? Que a gente faz algumas atividades de pensamento computacional. Lembram lá do menino de pijama que foi ao parque de diversões? E aí, teve uma atividade que a gente trabalhou lá com o carrinho bate-bate. Então, eu apresentei para vocês uma situação e aí vocês tinham que organizar algumas ações para que a nossa personagem, lá no caso a Maria, pudesse brincar no carrinho bate-bate. Eu vou ler o enunciado e nós vamos relembrar um pouco dessa atividade. A gente não vai fazer porque ela já foi feita. A gente vai só relembrar um pouquinho, combinado? Então tá lá na tela para vocês o enunciado, olha só. Maria está se preparando para brincar no carrinho bate-bate. Observe as ações que ela tem que fazer e ajude-a a organizá-las na ordem correta. Então, nós temos ali algumas ações e elas precisam ser organizadas. Elas estão ali de forma aleatória. Um algoritmo, ele tem a ver com um passo a passo. Então, o passo a passo vai ser organizar essas ações. Primeiro, eu vou fazer a leitura de cada uma delas para vocês. Então, nós temos ali entregar o ingresso, esperar na fila, sentar no carrinho, colocar o cinto, brincar e comprar o ingresso. Para que a ação ocorra de forma correta, ou seja, para que a Maria brinque no carrinho, a gente precisa organizar um passo a passo. Vamos fazer isso agora? Então, a gente está relembrando aquela atividade. A ação número 1, ela precisa comprar o ingresso. Número 2, esperar na fila. Número 3, entregar o ingresso. Número 4, sentar no carrinho. Número 5, colocar o cinto. E número 6, brincar. Então, a gente organizou ali, ó, 6 ações, né? Então, são 6 ações para que algo aconteça, para que a Maria brinque lá no carrinho bate-bate. Certo? Então, a gente retomou um pouquinho para que vocês relembrassem o que é o algoritmo. É esse passo a passo, organização de algumas ações. No caso, ali a gente colocou ações, né? Mas é uma organização para que algo aconteça, né? Para que uma programação aconteça.
E falando em retomar, a gente viu também na aula lá da Ada Lovelace um vídeo sobre o código binário. Então a gente vai passar esse vídeo de novo para que vocês prestem bem atenção. Ao longo da história, muitas civilizações usaram o sistema de numeração decimal, que é composto de 10 dígitos, do 0 ao 9, com os quais é possível criar infinitos números. No entanto, os computadores funcionam de maneira diferente, pois usam um sistema numérico que possui apenas 2 dígitos, o 1 e o 0. Este sistema é conhecido como binário. Os computadores precisam de informações para funcionar corretamente. Essas informações digitais ou dados são compostos por bits. Bit é a abreviação do termo Binary Digit, ou dígito binário em português, e é composto de um único número, o 1 ou o 0. Esses bits podem ser combinados para criar unidades de armazenamento maiores, como bytes, megabytes, etc., que usamos para medir nossos arquivos. Quanto maior for o arquivo, mais bits ele possui. Por exemplo, um vídeo de alta resolução é composto de milhões e milhões de uns e zeros. Mas como é que esses uns e zeros funcionam e permite que um computador trabalhe? Pense no sistema binário como uma lâmpada. Imagine que o 1 representa quando ela está acesa e o 0 quando está apagada. Com este sistema, a luz está acesa ou apagada e não há outras possibilidades. Desta forma, os bits são uma fileira de combinações diferentes entre uns e zeros, que formam um tipo de código. Seu computador processa rapidamente esse código e o transforma em dados, que lhe informam o que fazer. Neste momento, você pode estar se perguntando por que os computadores usam um código binário em vez de um sistema decimal. Como mencionamos anteriormente, o código binário possui apenas 2 estados. Se o sistema decimal fosse usado, além desses 2 estados, nossos computadores teriam mais 8 estados. Imagine quanto trabalho eles teriam para processar toda essa informação. Por este motivo, o sistema binário é muito mais fácil de ser processado por nossos equipamentos, porque consome menos espaço. Assim como os átomos compõem o nosso mundo, no plano digital os vídeos, textos, imagens e outros elementos podem ser decompostos no código binário. E embora não possamos vê-los, tudo é uma composição de números uns e zeros. E aí, gostaram desse vídeo? Vocês já tinham visto e a gente viu de novo. É importante a gente ver as coisas assim de novo para retomar, para relembrar, para prestar atenção naquilo que a gente não tinha visto. Esse vídeo, ele mostra ali como que é a linguagem do computador, como que o computador lê as informações, né? Que é esse código binário, 0 e 1, por isso que é binário. E aí, nesse vídeo também, ele traz o exemplo da lâmpada, lembram? Então, a gente tem ali um padrão. Quando é 0, a gente pode combinar que é lâmpada apagada. Quando é 1, lâmpada acesa. A gente vai fazer algumas atividades hoje, a gente vai construir o nosso código binário para que vocês entendam um pouquinho mais disso. Então, olha só. Lembram da folha que eu pedi para vocês? Então, peguem lá a folha e a gente vai construir agora o nosso código binário. Então, pegue a sua folha, eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, eu tenho aqui uma folha sulfite e eu vou dobrá-la em 3 partes. Podem fazer aí junto comigo. Então, vamos dobrar ela ao meio, pontinha com pontinha. Passa bem a unha assim para marcar bem, porque depois a gente vai cortar. Então, dobra mais uma vez, ó, segunda vez que eu estou dobrando ao meio. E agora, terceira vez, por isso em 3 partes ao meio. Dobrei. Agora eu vou abrir e eu vou cortar nessas marcações. Aqui ela ficou em 8 partes, mas nós vamos utilizar somente 4. Então você pode cortar só 4 cartões.
Eu vou fazendo o meu aqui e vocês vão cortando aí na casa de vocês também. Então, olha só, agora estou aqui com meus 4 cartões. E aí, eu vou mostrar nas telas como que vocês têm que fazer. A gente vai colocar números, né? A gente vai colocar bolinhas e números nesses cartões. Eu vou mostrar aqui um cartãozinho que eu já tinha feito, ó, com o número 1. Então, é mais ou menos dessa forma que vocês vão fazer. Desenha a bolinha no centro e abaixo vocês colocam o número. Eu vou passando cartão por cartão e vou dando um tempinho para que você possa construir aí na sua casa. Combinado? Então, o primeiro é o do número 1. Então, olha só, eu tô aqui com os meus cartões também prontos já e organizados. Agora, vocês vão colocar ele numa sequência. Essa sequência a gente organiza aqui, ó, do maior para o menor. Então, o primeiro cartãozinho com 8, o segundo com 4, o terceiro com 2 e o último com 1. Eu vou dar um tempinho para vocês conferirem se ficou igual, né? E aí a gente retoma para falar um pouquinho dessa sequência. Então, quem criou esse código binário, essa linguagem de programação, organizou dessa maneira, do número maior para o menor, né? Então, é nessa organização que a gente vai manter para fazer a construção dos números que a gente precisa aí para as nossas atividades. Então, olhem, observem ali na tela, nós temos ali o número 8, o número 4, o número 2 e o número 1. E existe aí um padrão. Será que vocês conseguem descobrir? Eu vou dar um tempinho. Observem cada cartinha e tentem descobrir qual que é o padrão que nós temos ali, nessas cartas. Então, o padrão que a gente observa aí na construção das nossas cartinhas, dos nossos cartões do código binário, é que cada cartão tem 2 vezes mais pontos que o cartão à sua direita, ou seja, é o dobro. Eu vou fazer aqui com os palitinhos para contar. Se vocês quiserem, vocês podem utilizar aí algum material manipulável também, certo? Alguma tampinha, se vocês tiverem, ou mesmo com lápis de cor, para vocês seguirem a contagem aqui. Senão, vocês acompanham aqui comigo mesmo. Olha só. Então, aqui nós temos 8. Vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós vamos colocar 4. 1, 2, 3, 4. No próximo, nós vamos colocar 2. 1, 2. No outro, 1. Então, nós temos aqui uma sequência, um padrão. Observem. Sempre vai ser o dobro na próxima cartinha à direita. Então, olha só.
Aqui 1. Qual que é o dobro de 1? É 1 mais 1, ó. 1 mais 1, igual a 2. O dobro de 2 é 4. Então, 2 mais 2 igual a 4. E o dobro de 4 é 8. Por isso, o cartão seguinte tem 8 pontinhos ali, ó. Então, 4 mais 4 é igual a 8, certo? Então, seguindo esse padrão, quantos pontos você acha que terá o próximo cartão? Qual será que é o dobro de 8? Eu vou dar um tempinho para que vocês pensem ali, ó. O cartãozinho ele está sinalizado pela seta vermelha. Então, presta atenção, a gente tem ali uma sequência e o padrão é sempre o dobro. Qual será que é o dobro de 8? Pense um pouquinho aí. Então, olha só, o próximo cartão ele vai ter o dobro de 8, ou seja, 8 mais 8. Acho que vocês já descobriram aí, né? 16. Então, o próximo cartão teria 16. E o próximo seria o dobro de 16, 32. E o próximo dobro de 32, 64. E assim por diante, né? Vocês podem, se quiserem, construir os cartões aí com a ajuda de algum adulto, né, na casa de vocês, mais tarde. Hoje, a gente vai utilizar só os 4 cartões que nós construímos ali, que vai aparecer na tela para vocês. Então, o cartãozinho com o número 1, com o 2, com o 4 e com o 8. Certo? Então, são esses cartões que nós vamos utilizar nas atividades de hoje. Então, agora eu quero que vocês pensem aqui, porque a gente vai fazer juntos esse desafio. Como que nós podemos formar o número 3 utilizando os nossos cartões? Vocês observaram que não tem o número 3. A gente tem o 1, o 2 e o 4. Como que a gente forma o número 3, então, utilizando esses cartões? Vamos fazer juntos? Então, observem lá na próxima tela. Eu vou pegar os meus cartões e eu não vou utilizar o número 8, porque 8 é maior que 3. Então, eu quero formar o número 3. O que eu faço? Eu vou virar. Ali na tela, ele está pintadinho como se tivesse virado, né? Simbolizando que ele está virado. O próximo número seria o 4. O 4 também é maior que 3. Então, eu não vou utilizar. Eu viro ele também. E agora? Tem o cartãozinho do 2 e do 1. 2 mais 1 é igual a 3. Então, dessa maneira que eu formei ali com os meus cartões do código binário, o número 3. Então, agora a gente vai para uma atividade. Na verdade, é um registro para que vocês tenham isso no caderno e possam se lembrar. Qual que é a atividade? Vocês vão copiar aí no seu caderno, né, na folha onde vocês estão registrando as atividades, vocês vão escrever lá, ó, código binário, e aí vão desenhar essas lâmpadas que estão ali aparecendo para vocês. A lâmpada apagada, nós combinamos que é o 0, né? Lembra que o código binário é formado de 0 e 1. Então, a gente vai utilizar esse exemplo da lâmpada também. Então, lâmpada apagada igual a 0, lâmpada acesa igual a 1. E aí, vocês vão registrar isso aí no seu caderno. Desenha a lâmpada, o número 0, a lâmpada acesa igual a 1. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso aí.
E aí, copiaram no caderno? Guardem essa informação porque é bem importante para as próximas construções que a gente vai fazer do nosso código binário. Então, a gente usou o exemplo ali com as cartinhas e agora a gente vai usar com as lâmpadas. Então, prestem bem atenção. As lâmpadas representam ali as nossas cartinhas, como se estivessem todas viradas ali para vocês, né? Pra gente. Então, nós temos ali o número 8, o número 4, o número 2 e o número 1, que a gente construiu ali com as bolinhas. Agora, a gente vai formar novamente o número 3, só que a gente vai usar o exemplo lá do vídeo, apagando as lâmpadas, as que a gente não vai utilizar, os números que nós não vamos utilizar. Então, prestem atenção ali na tela. Nós temos ali o número 8, que a gente falou que é maior que 3, não vamos utilizar. Então, vamos apagar aquela lâmpada. E aí, o número 4 também é maior que 3, não vamos utilizar. Então, vamos apagar. Então, vai ficar 2 lâmpadas apagadas e 2 lâmpadas acesas. Lembram lá do nosso código? Lâmpada apagada, 0, 0. Lâmpada acesa, 1, 1. Vamos observar na próxima tela como que fica, então? Então, nós temos lá, ó, as cartinhas viradas representam as lâmpadas apagadas. Então, cartinha virada, 0. Cartinha virada, 0. E aí, as que nós vamos utilizar, que ficam viradas para nós, né, viradas para cima, vão ficar 1 e 1. Então, como que o computador lê o número 3? A gente formou ali o código binário, ó, 0, 0, 1, 1. É dessa forma que o computador lê o número 3, né? A gente escreve 3, o computador vai ler 0, 0, 1, 1. É um pouquinho difícil, né? Primeira vez que a gente está tendo contato, algumas crianças já aprenderam isso com as suas professoras, né? Mas a gente vai aprender isso ao longo das nossas aulas também. A gente vai falar um pouquinho mais de código binário. Agora vamos fazer uma atividade? Então, agora é a atividade número 2. Vocês vão pular uma linha, colocar o número 2 lá no caderno e a atividade é a seguinte. Como podemos formar o número 5 com os códigos binários? Pense e registre no seu caderno. Então, você vai utilizar lá as suas cartinhas e você vai tentar montar o código binário ali, formando o número 5. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam isso. Na sequência, eu volto para a gente fazer isso juntos também, para a gente corrigir e fazer essa construção juntos. Combinado?
Conseguiram construir aí o número binário, representar o número 5? Vamos conferir? Então observem lá na próxima tela. A gente tem lá, né, vocês estão com as cartinhas viradas aí, número 8, número 4, número 2 e número 1. O número 8 é maior que 5, então vocês já viraram para baixo, não vamos utilizar. O número 4 é menor que 5, então a gente deixa ele ali. O próximo número ao lado é o 2, porém 4 mais 2 é igual a 6, então não tem como a gente utilizar, deixa viradinha para baixo. Agora olha ali, 4 mais 1 é igual a 5. Então, conseguimos formar o número 5 ali no nosso código binário. Vamos ver como que fica lá com o exemplo das lâmpadas? Então, observem. A gente não utilizou o número 8, então lâmpada apagada. Utilizamos o número 4, lâmpada acesa. Não vamos utilizar o número 2, porque 4 mais 2 fica 6 e a gente quer formar o 5. Então, lâmpada apagada. E utilizamos o número 1, porque 4 mais 1 é igual a 5. Então, como que ficou o número binário de vocês? Vamos conferir lá na tela? Então, ficou 0, 1, 0, 1 igual a 5. Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem aí a resposta, caso vocês não tenham feito. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, de aprender um pouquinho mais sobre os códigos binários. E aí a gente retorna na próxima aula. Fiquem bem e até!